Agora vamos fazer algumas manipulações no objeto para que você entenda qual o procedimento para isso. E também vamos fazer alguns ajustes nas configurações do nosso Blender. Não por questão de facilidade de trabalho, mas por questão de gosto pessoal. Então, se você não desejar fazer, não faça. Mas eu gosto de ter o Blender com algumas modificações que, a meu ver, para mim, são mais interessantes, tá? Então, primeiro vamos focar no que é importante, que é a manipulação dos objetos. Até porque, para o modo de escultura aqui dentro do Blender, para criar qualquer escultura, a gente não vai simplesmente direto para o modo de Sculpt e já começar a esculpir ali. Isso nunca vai acontecer, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, porque o Blender não permite isso, não é nem por questão de querer. É porque, por exemplo, lá no modo de escultura eu não consigo criar objetos, inserir objetos na cena. Talvez isso possa ser acrescentado em versões futuras do Blender, seria bem legal que isso acontecesse, mas enquanto isso não acontece, todos os objetos devem ser inseridos através desta aba de Layout. Ok? Então, como inserir objetos? Por exemplo, eu tenho este cubo. Vou deletá-lo com a tecla Delete. Ele simplesmente desaparece. Ok? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês outra forma também de deletar o cubo, que é uma forma conhecida principalmente de usuários mais antigos do Blender, que é a tecla X. Ela também serve para remover o objeto. Só que diferente do Delete, que apaga de imediato, o X ele pergunta se você quer mesmo fazer isso. Aí você tem que clicar confirmando aqui que você quer fazer essa exclusão, ok? Então essa é a diferença do X e do Delete, mas ambos servem para excluir o objeto selecionado. Ok, antes de criarmos um objeto, perceba que aqui ao centro da tela eu tenho esse pequeno alvo, essa pequena mira. Isso aqui é uma peculiaridade do Blender que não tem em nenhum outro software 3D, que é o 3D Cursor. Para que serve então o 3D Cursor? Como o próprio símbolo dele indica, ele é um alvo, então ele indica para determinar a direção ou o posicionamento das coisas dentro do Blender. Qualquer objeto que eu for criar, ele será criado na posição desse alvo, desse objeto. Se eu quiser, por exemplo, criar um objeto que não seja na origem do mundo aqui, no ponto central do meu mundo, eu tenho que mudar a localização desse 3D Cursor, indicando um novo alvo para o posicionamento do meu objeto. E como é que eu faço isso? Pressionando a tecla Shift e clicando com o botão direito do mouse, ou no caso da caneta, clicando com o botão superior da caneta. Ok? Então vamos testar. Com a tecla Shift apertada, você clica com o botão superior da caneta ou com o botão direito do mouse. Veja que ele foi recolocado agora na posição onde eu cliquei com o mouse ou com a caneta, tá? Posso fazer isso e movimentá-lo para qualquer posição, ok? O ícone semelhante dele aqui na barra de ferramentas, quando pressionado, me permite, sem precisar do Shift, reposicioná-lo aqui em qualquer lugar livremente, onde eu clicar ele vai, ou posso simplesmente sair arrastando ele para qualquer lugar, ok? Mas eu vou desligar aqui, porque no geral a gente faz com o Shift mesmo, e o clique do mouse ou da caneta. E há uma maneira também de você voltar esse 3D Cursor para a origem do mundo de maneira muito rápida e muito fácil, sem precisar clicar, mas fazendo de forma automática. Você vai pressionar a tecla Shift S, ele vai abrir esse menu radial, e você tem várias opções aqui para onde mandar esse 3D Cursor, ou também pode mover até os objetos em relação a esse 3D Cursor. Ok? Você vai tanto mover o 3D Cursor para alguma posição, como vai mandar os objetos para a posição que está o 3D Cursor através desse menu radial aqui. Mas para esse exemplo inicial, vamos escolher aqui Cursor to World Origin, que é para ele vir para a origem do mundo. Antes de clicarmos ainda, perceba que cada um desses botões tem um número. Esse número significa o atalho para essa função. Se eu não quiser pressionar Alt S e clicar, eu pressiono Alt S e já digito o número. Ok? Aqui 3D Cursor para o World Origin. E aí ele vem automaticamente para o centro do mundo. Eu vou voltar aqui com ele para cá e vou pressionar Shift S e vou clicar o número 1. Veja que ele ativou aquela opção e já mandou ele aqui para o centro do mundo facilmente. Uma outra coisa ainda que não falamos é como
mudar as vistas dentro do Blender. O Blender por padrão ele tem várias vistas e podem ser acessadas através das teclas de atalho aqui no teclado, as teclas numéricas 1, 3, 7, 5 e assim por diante, ok? Com a tecla 1 ele vem para a visão front ortográfica, você percebe aqui. Com a tecla 3 ele vem para a visão right. Com a tecla 7 ele vai para a visão de topo. Agora, como inverter essas visões? Por exemplo, eu estou na visão 1, tecla 1, visão front, e eu quero ir para a parte de trás, eu não quero ver a parte da frente, quero ver a parte de trás. Então pressiono Ctrl 1. Então a tecla Ctrl vai dar a inversão das posições, ok? Ao passo que com a tecla 1 estou na frente, com a tecla Ctrl 1 eu vou para a parte de trás, ok? Com a tecla 7 eu vou para a visão de topo e com a tecla Ctrl 7 eu venho para a parte de baixo. Com a tecla 3 eu vou para o lado direito e com o Ctrl 3 eu vou para o lado esquerdo, ok? Então é isso aí. E com a tecla 5 eu habilito entre a visão perspectiva e a visão ortográfica, que seria o equivalente a clicar neste botão aqui. Visão com perspectiva e sem perspectiva. Ok? Então essas são movimentações aqui na 3D View. Caso você esqueça quais são os números das vistas, você pode também acessar através aqui desse menuzinho aqui embaixo, que é o menu de View ou de visualização. E aqui você tem a opção de Viewport. E aqui você tem todas as vistas disponíveis. A vista da câmera, a vista do topo, vista de baixo, frente, trás, direita e esquerda e assim por diante. Todas as vistas estão aqui. Inclusive a vista da câmera, que pode ser acessada através da tecla de atalho 0. Ou você pode clicar nesse botão de câmera aqui. E quando a câmera estiver presente na cena, ele vai entrar dentro da vista da câmera. Como a gente não tem nenhuma câmera aqui, ele não vai fazer isso. Ok? Então vamos lá, a gente já determinou onde a gente quer o nosso objeto na cena, vai ser ali na origem do mundo. Então como adicionar um objeto aqui? Aqui acima você tem esse botão Add, que é de adição, e ao clicar nele ele exibe várias categorias aqui de objetos que podem ser inseridos na minha cena. Na primeira categoria eu tenho a categoria de Meshes, onde eu tenho todas as primitivas do Blender que podem ser inseridas. Cubos, planos, cilindros, toros, grids e assim por diante, ok? Na segunda categoria eu tenho todas as splines, tudo que é relativo a splines dentro do Blender, que são justamente as curvas Bezier com as quais eu posso trabalhar aqui dentro. E essas curvas Bezier, elas parecem confusas no primeiro momento para o usuário iniciante, mas quando você se acostuma com elas, você vê que elas têm muita flexibilidade, muito legal. Muita gente, por não conseguir se entender bem com essas curvas no começo, costumam baixar um add-on chamado Flex Bezier. Então se você tiver dificuldade, você pode baixar esse add-on Flex Bezier, que é um plugin que adiciona um recurso de curvas mais facilitadas dentro do Blender. Porém, na minha opinião, ele não soma em nada, porque ele permite fazer apenas o que as curvas aqui já faz. É só uma questão de você se acostumar com elas, entender como elas funcionam, ok? Aqui a gente tem a opção de Surface, que são na verdade NURBS, tipo de meshes diferentes aqui, Metaball, textos e várias outras categorias aqui, como por exemplo a categoria de Light, que são as luzes, todos os tipos de luzes que podem ser inseridos dentro do Blender. Temos aqui forças gravitacionais, como vento, magnetismo e vários outros aí. Também temos fluidos rápidos aqui. Temos vários outros aqui que a gente pode estar acrescentando, como água, fogo, fumaça, mas nada disso vai entrar no nosso curso, então é apenas a caráter de informação aqui para vocês, tá? Ok, então através desse menu de Add a gente pode adicionar qualquer objeto. Se eu vier aqui em Edit Mesh e escolher aqui um Cube, um cubo será inserido na minha cena na posição do meu 3D Cursor. Ok. Uma outra forma de inserir objetos aqui é através da tecla de atalho. Tem um atalho que vai chamar esse mesmo menu aqui para mim, porém de forma flutuante. Veja que aqui no menu Edit, ele está pegado aqui, ó. Mas se eu quiser ele flutuante na tela, eu pressiono Shift A e onde o meu mouse estiver, ele vai abrir esse menu. Inclusive eu posso clicar no cabeçalho dele e mover ele aqui para qualquer posição desejada. E aqui posso acessar qualquer parâmetro dele e inserir, por exemplo, aqui um cilindro. Ok? Perceba também que independente do objeto que eu inseri aqui,
seja cubo, seja curva, seja qual for o objeto, todos eles vão exibir esse pequeno ponto laranja no meio. Esse ponto ele tem a ver com a origem do objeto, o ponto eixo, ponto central do objeto. É como se você pegasse um pequeno alfinete e cravasse ali o objeto na parede, né? Um papel na parede com um pequeno alfinete. E a partir desse ponto eixo é que ele vai fazer todas as suas transformações de escala, de rotação e qualquer outro tipo de transformação. E falando sobre transformações, a gente pode fazê-las tanto através das opções aqui da barra de ferramentas, como através de teclas de atalho. Por exemplo, para movimentar aqui o objeto, eu posso clicar aqui nesta ferramenta, ele vai exibir para mim esse gizmo, que me informa visualmente as direções com as quais eu posso movimentar o meu objeto. Caso eu queira movimentar no eixo X, é o eixo vermelho, então eu vou movimentar puxando aqui para lá ou para cá. No eixo Y, eu vou mover aqui no eixo verde, e no Z eu vou mover aqui no eixo azul. Uma outra forma de movimentar, que não seja através desta opção aqui, é eu simplesmente selecionar o objeto com um clique em cima dele e movê-lo com a tecla G. A tecla G vai grudar ele no meu mouse, e aí eu posso mover o mouse para qualquer direção livremente e ele vai ser movido. Mas caso eu queira restringir o eixo, como eu fiz com a ferramenta de movimentação aqui, eu posso pressionar G e na sequência pressionar a tecla X para travar no eixo X, Y para travar no eixo Y. Veja que independente da direção que eu movo meu mouse, ele só vai mover na direção que eu travei, e Z para travar no eixo Z. Ok? E o mesmo vai acontecer aqui com a rotação. Tudo que a gente já mencionou vai funcionar da mesma forma aqui. A única diferença é a tecla de atalho para ela, que é a tecla R. Com o R eu vou rotacionar o meu objeto livremente, ou posso travar nos eixos X, Y e Z, como a gente viu agora há pouco. E o mesmo ainda para a escala. Posso escalonar em qualquer direção, ok? Ou em todas ao mesmo tempo, pegando nessa rodinha aqui, por exemplo, que aí ele cresce para todos os lados. Ou posso fazer isso através de atalhos com a tecla R. R vai dar a rotação, e eu posso, com as teclas já mencionadas X, Y e Z, travar essa rotação nos eixos mencionados, tá? Ok? Essa última ferramenta aqui de movimentação, ela reúne todas as três já vistas. Ela mostra todos os gizmos no mesmo objeto. O gizmo de movimentação, o de distorção, de escala, e o de rotação. Tudo junto ali no mesmo gizmo, ou no mesmo ícone de ferramenta. Ok? Essas outras ferramentas aqui não utilizaremos e dificilmente são utilizadas. Essa aqui é para desenho, essa é para medir objetos, e essa é para adicionar outros tipos de primitivas, que são apenas cubo, cilindro e esfera. É a mesma coisa de criar por aqui, com a diferença de que elas não são simplesmente lançadas na cena, mas você precisa definir a direção delas. Por exemplo, você clica e arrasta, definindo um volume, definindo um raio, e depois solta e puxa para cima, agora definindo um volume. Então essa é a diferença apenas. Mas dificilmente a gente usa elas, a gente vai mais pelo modo padrão, Shift A e já adiciona. Então vou deletá-la. Então essas aqui abaixo são desnecessárias. Na verdade, todas essas aqui você dificilmente vai usar, você usa mais a primeira aqui, que é de seleção. Inclusive em algumas delas tem essa pequena setinha que indica subgrupos de ferramentas. Por exemplo, se eu clicar aqui e manter apertado, eu tenho outras ferramentas ali, ó. Tem uma ferramenta ali, Scale Cage, que é na verdade fazer escala utilizando ali um bounding box em volta do seu objeto. Mas não muda muito a questão de simplesmente fazer escalas do seu objeto, tá? E na seleção você encontra outros modos de seleção: seleção de box, seleção circular e seleção de laço. Selecionar por meio de um laço, por meio de um clique, por meio de spray, como se fosse um spray, e assim por diante. Mas são tudo formas de seleção que a gente vai usando à medida que a gente for precisando aqui no curso, e você vai vendo mais sobre elas. Uma última coisa que eu gostaria de mostrar aqui
diz respeito a reset dos objetos. Por exemplo, esse objeto aqui a gente fez algumas modificações na escala, na rotação e na posição. Vamos supor que eu quero agora resetar ele. Então tem um atalho aqui bem legal para isso. Então, inclusive, se você já não fez, bote um caderninho do lado aí e comece a anotar esses atalhos. São tudo úteis durante o seu workflow de produção. Então vamos lá. Com a tecla Alt S, ele reseta a escala. Todas as transformações de escala que eu fiz, elas são resetadas. Com a tecla Alt R, ele reseta a rotação. E com a tecla Alt G, ele reseta a posição ou localização do objeto, voltando ele para onde estava inicialmente, que nesse caso foi na origem do mundo. Falando sobre reset, tem um outro parâmetro bem interessante aqui no Blender que vale a pena citar, que é o seguinte: quando eu pressiono a tecla N, ele abre esse painel, onde eu tenho várias opções aqui. E uma delas diz respeito às transformações do meu objeto. Quando o meu objeto está com as transformações corretas, ele exibe aqui na escala o número 1 em todos os eixos. Mas se eu mudar, por exemplo, aqui a escala, a rotação ou a posição, veja que os números agora eles ficam zoados. Veja que ele mudou aqui na localização, mudou na rotação e mudou também na rotação, na escala, na rotação e na localização. Isso impacta fortemente na aplicação de modificadores, na aplicação de texturas e de vários outros pontos dentro do Blender. Então, para que as coisas funcionem como deveria ou corretamente, eu preciso resetar essas transformações. E para fazer isso, vamos supor que agora eu quero que essa seja a transformação padrão do meu objeto. Eu vou pressionar a tecla Ctrl A, ele vai exibir esse painel de Apply, onde eu posso aplicar aqui diversos aspectos no meu objeto, entre eles os aspectos de localização, rotação e escala. Ou posso aplicar todas as transformações de uma única vez. Então vou pressionar aqui Apply All Transforms, e aí todas as transformações são aplicadas. E agora ele zerou aqui, tá vendo? Ele agora passa a ter o padrão aqui 1 para tudo e 0 para as transformações de escala e rotação. E agora essa é a nova posição e rotação padrão do objeto, no caso desse objeto, não dos novos que eu inseri, apenas referente a este, tá? E com isso eu consigo aplicar modificadores e várias outras coisas com o resultado desejado ou esperado, sem que saia diferente ou distorcido as transformações que eu fizer, ok? Então com a tecla N eu abro ou fecho esse menu que vai ter várias opções, ok? Então por enquanto é isso, já abordamos bastante coisa aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer então os ajustes que eu mencionei, inclusive vamos mostrar como ativar alguns add-ons, que são plugins, que será muito útil no nosso workflow de trabalho.